bastante. Pode fazer oração, já está gravando. Queridos amigos aqui presentes, online, mas estão presentes, né, em espírito, eu gostaria de pedir à espiritualidade, a Jesus, nosso mestre maior, que estejam conosco nesse momento de estudo, de aprendizado, abrindo nossas mentes e nossos corações para tudo que possa nos fazer crescer, evoluir no trabalho de Cristo, como espíritos, como seres solidários e fraternos nesse mundo que a gente espera um dia seja de paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, Senhor. Isso aí. O Plaza pode ficar à vontade, viu? Ok. Semana passada nós iniciamos o item Zonas Purgatoriais, né, onde foi falado que o mundo espiritual comporta vários níveis ou regiões, né, caracterizados pela sombra e pela dor, pela aventura e pela alegria, né, conforme o patamar evolutivo dos seus habitantes. E hoje nós vamos entrar para o segundo parágrafo, onde ele traz para a gente, na intimidade dessas províncias de sombra, em que se agrupam multidões de criminosos, segundo a espécie de delito que cometeram, espíritos culpados, né, através das ondas mentais com que essencialmente se afinam, se comunicam reciprocamente, gerando ante os seus olhos quadros vivos de extremo horror, junto dos quais desvairam, recebendo de retorno os estranhos padecimentos que criam no âmbito alheio. Então, o André Luiz, né, inicia para a gente aí, dizendo que, né, que esses quadros se dão por quê? Pelos pensamentos que nós geramos, né, e tudo que nós geramos vai gerar esses quadros, né, vivos. E há esse retorno, né? Ao mesmo tempo que eu estou gerando, e aqueles espíritos que estão naquela região ali estão captando esses quadros, né? Esses quadros, essas ondas, através das ondas mentais, né? Também eu recebo também esses estranhos, como diz, estranhos padecimentos, né? E ele fala que na intimidade dessas províncias, dessas sombras, se agrupa multidão de criminosos. Mas que tipo de criminosos que ele está falando aqui? Então, é o criminoso segundo as leis divinas, né? Porque eu posso não ser um criminoso perante a sociedade, perante as leis humanas, né? Eu não matei, não roubei, ou outras infrações que eu posso infringir dessa lei humana, né? Que são passíveis dentro do Código Penal, mas com relação ao crime moral perante as leis, né, é muito mais abrangente, né? Pois, além desses crimes citados anteriormente, que eu citei anteriormente, né, com relação à lei humana, né, definida pela sociedade, tem aqueles atos e escolhas nossas, né, através de pensamentos, de atitudes, de sentimentos, que estão ferindo essa lei divina. E referem-se, né, a essas faltas, né, a esses desvios de caráter, desvios de comportamento que afetam a própria evolução espiritual nossa. E tais como, por exemplo, egoísmo, orgulho, inveja, ódio, vaidade, apego, né? As viciações diversas,
as nossas tendências. Então, tudo isso nós estamos infringindo a lei, a lei divina, né? Então, por isso, né, que todos nós somos criminosos, né? Porque nós somos espíritos imperfeitos e algum desses itens que eu elenquei anteriormente, a gente é egoísta, a gente é invejoso, a gente tem uma dificuldade muito de perdoar, né? Então, esses sentimentos que nós temos infelizes é essa infração à lei. E nisso, embora perante a lei da sociedade a gente tenha o cuidado de não infringir, né? A lei, às vezes até a gente infringe, mas para não ser pego por ela, a gente manipula, esconde, então a gente consegue enganar a lei humana, né? A gente pode ludibriar, ou então armar um bom defensor, um bom advogado aí que, né, para pegar em picuinhas lá e transformar alguma agressão e atenuar, né, ou desculpar alguma agressão que nós fizemos, e não ser punido pela lei humana, mas pela lei divina não, né? Não tem como. Então, e também eis a razão porque, por sermos esses criminosos, né, esses delinquentes com relação à lei divina, nós habitamos o quê? Num planeta de prova e expiação, né? Ô, Calazans, Pronto? como aí fala sobre zonas purgatoriais, eu acho que seria assim, muito bom a gente aproveitar esse capítulo para a gente deixar claro o que vem a ser realmente uma zona purgatorial. Porque quase sempre nós que somos espíritas, nós temos o costume de dizer que as zonas purgatoriais são zonas para receber os criminosos. Mas, na realidade, a gente precisa de ampliar mais esse conceito de crime, né? A gente precisa de ampliar isso bastante. Olha que interessante. Hoje a gente tem observado que nós estamos vivendo numa época onde as pessoas que têm milhares de seguidores, elas estão em evidência. Então, a rede social ela criou aquele encarnado, vamos assim dizer, que tornou-se um ponto de referência para centenas, milhares ou milhões. E talvez a grande maioria dessas pessoas não sabem o que estão fazendo por si mesmo. Quando diz o grande sábio que as palavras constroem, mas somente os grandes exemplos arrastam, eu falo que nós, espíritas, temos um dever imenso. Por tudo que nós já sabemos, nós temos um dever imenso de estar exemplificando sempre. Conforme diz o Emmanuel, para aquele que tem mais de uma semana de conhecimentos cristãos, é o suficiente para ele, uma semana de conhecimento cristãos, é o suficiente para ele entender a vida e poder caminhar melhor. Então, assim, você imagina, por exemplo, se um dia, por exemplo, você, Calazans, que me conhece, e passasse, por exemplo, na porta de um bar, vamos assim dizer, e me visse ali bebendo um uísque, o que você pensaria sobre mim? Seja sincero. Vou pegar a fala de Jesus, né? Quando ele falou ai de vós hipócritas, né? Prega alguma coisa, aliás, Jesus mesmo falou, vocês podem fazer tudo que eles fazem, mas não façam o que eles praticam, né? O que eles falam, mas o que eles praticam, então, né? Segundo Jesus é isso. Então, olha bem, você iria ficar decepcionado. Bem, nós estamos no mundo de prova e expiação, Vicente. E aqui Mas somos espíritos imperfeitos. Então, Sim, eu não posso julgar isso. Por tudo que você me conhece. Não. Eu penso assim, quando eu tenho uma referência boa de alguém,
Não que possa acontecer qualquer fato, nós não estamos falando, nós estamos sujeitos a tudo. Né? Um deslize, por exemplo, né? Eu Eu até vou falar mais à frente. Às vezes comete um deslize, não quer dizer que seja criminoso. Sim, Não? sim, claro. Não, quem somos nós? Mas eu digo assim, quando você tem alguém como uma referência, por exemplo, nós tínhamos o Chico aqui em vida como uma referência para nós. Isso. Um camarada que, com certeza, eu tenho 100% de certeza que eu nunca iria ver Chico fazendo algo que poderia lesar a idoneidade dele. Por que eu estou falando isso? A Terra tem hoje 3 ou 4 tantos de espíritos desencarnados ainda perdidos, eu estou falando a Terra, a crosta terrena, em relação aos 8 bilhões de encarnados. Então, nós temos mais de 30 bilhões de espíritos só na Terra, vivendo aqui de nossas emanações fluídicas, vivendo aqui de energias, e comendo e bebendo e cometendo, fazendo tudo o que nós humanos fazemos. Então, como espírita e como a responsabilidade que eu acabei assumindo durante esses 40 e tantos anos. Então, vamos dizer que eu use da tecnologia, por exemplo, para promover uma guerra, para incentivar o mau uso de sua liberdade e tudo mais. Você acreditaria que seria eu? Então, olha a nossa responsabilidade de espírita. Nós não estamos falando de perfeição, não. Não, tem jeito. Não estou falando de perfeição, não, que nenhum de nós é perfeito. Nós estamos aqui para, como disse, para a gente moldar mesmo. Nós somos espíritos cheios de manias, cheios de defeitos, cheios de falhas, que já cometemos um monte de crimes, mas nós estamos tendo uma oportunidade, e essa oportunidade que a gente está tendo, ela foi anunciada por Jesus há 2000 anos e ela se cumpriu. Então, eu penso assim, em qualquer momento de nossas vidas, em que eu usar da liberdade de minha palavra para incentivar qualquer pessoa a fazer algo, que aquilo vai de desencontro com as leis divinas, e eu estou cometendo, indiretamente ou diretamente, um crime. Só para a gente pensar. Baseado nas zonas purgatoriais. Porque nenhum de nós espíritas acreditamos que vamos para as zonas purgatoriais. Mas tudo depende da forma de vida que eu conduzo aqui. Porque o purgatório não é um lugar que eu sou colocado. É um lugar que eu construí durante a minha existência terrena. A gente precisa entender isso. E talvez uma grande parte dos espíritos não estão entendendo. O umbral tem uma função de quê? Ele é um filtro. Ele vai filtrar tudo aquilo que Deus não construiu, que eu construí com a minha liberdade de ação. Então, eu vou para a zona purgatorial, para filtrar todas essas energias pesadas que eu fui acumulando ao longo de minhas vidas. Mas qual que é a diferença entre zona purgatorial e umbral? Na realidade, é quase a mesma coisa, tá certo? É porque o termo purgar, o purgatório foi criado pela Igreja lá no século VII, não é isso? E ele tinha a função de auxiliar os nobres, para quem estudou, né? De auxiliar os nobres, porque até então, para a Igreja Católica, só existia o céu e o inferno. Inferno, isso. E aí, o que acontece? A Teodora, muito esperta, chamou Justiniano e falou com ele, falou aqui, você dá um jeito aí, porque essa coisa de admitir só céu e inferno não dá, não, porque
senão como é que nós vamos ficar? Ou seja, ela estava cometendo um monte de crimes, né? Ela mandava matar, enfim. E ela tinha a ideia de que quem matava voltava, reencarnava na Terra, isso lá em Roma, hein? Reencarnava na Terra como escravo. O que aconteceu? O Justiniano, que era o imperador, na época, ele simplesmente avaliou que ela, porque o imperador era um deus na Terra, e ele simplesmente proibiu essa ideia. Então, Da reencarnação, né? a reencarnação. Da reencarnação. Então, a mesma reencarnação que foi admitida em séculos anteriores, até o século VII, ela foi retirada pelo Justiniano, né, do meio católico. Isso é só estudar. Então, E lá no livro Os Mensageiros, tinha umas casas de passagem que eram bem próximas à crosta e que tinham uma densidade muito grande. Eu lembro que quando eu li uma dessas casas, eu fiquei imaginando assim, fiquei tentando ver como é que seria aquele tanto de espírito assim deitado no chão, como é que fala, gente? Sem comunicação nenhuma, né? E eles estavam num estado tão precário que é como se eles estivessem sem energia mesmo. E à medida em que eram feitas orações e que os espíritos de luz trabalhavam eles e forneciam um pouco de energia, aí eles iam acordando e eles passavam para outro estágio. Aonde que é isso? Isso é purgatório? Na realidade, o purgatório umbral é a mesma coisa. Tá? A gente fala zonas purgatoriais ou zonas umbralinas, né? São termos. O purgatório é uma criação da igreja. Mas nós usamos essa palavra por causa de purgar ou expurgar. Então, quando você está numa zona umbralina ou zona purgatorial, você está expurgando do seu corpo perispirítico toda a energia que você não deveria ter acumulado durante a sua vida, a sua encarnação. Então, a função do purgatório é essa. Mas é a mesma coisa, viu, Patrícia? Aproveitando aqui, eu falei semana passada, não repeti, no livro Nosso Lar, no capítulo 12, né? Com o título Umbral. Sim. O André Luiz coloca, né? O umbral funciona, portanto, como uma região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Perfeitamente. Uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Terrena. Então, essa foi a definição que está lá no livro com relação a umbral, né? Sim, sim. O que acontece, Patrícia, porque a ideia do purgatório criado pelo concílio era que você queimava da barriga para baixo. Então, você não queimava da barriga para cima. Então, você tinha tempo de repensar seus erros e tudo mais, mesmo queimando para baixo, e aí você, depois de um tempo, você saía de lá, depois de muita reza, muita coisa, você sairia de lá. Agora, o que você falou aí, Patrícia, ele tem sentido, mas os umbrais, eles recebem um quantitativo muito grande de trabalhadores das colônias de trabalho. Nós temos muito trabalhador nas zonas purgatoriais. E por que isso? O objetivo desses companheiros é observar quando algum espírito ali presente acende uma luz. Porque cada um de nós, não é as palavras, é o sentimento. Diz que Deus nos conhece pelo sentimento. Então, quando nós verdadeiramente reconhecemos que erramos e pedimos a Deus que nos auxilie, isso é sentimento. A luz nossa interna acende. É isso mesmo.
Então, quando essa luz acende, esses trabalhadores comunicam com o plano superior, onde é a colônia, e aí eles mandam aqueles espíritos que têm a função de resgatar, para resgatar aquele companheiro para uma dessas colônias ou um hospital de tratamento. E a gente recebe muitos assim, Maria Francisca, que são espíritos que não conseguem enxergar o próprio corpo, né? Parece que eles são só uma consciência sem mais nada. Eles não enxergam o próprio corpo, eles não sabem quem são, eles não sabem de onde eles vêm, para onde eles estão indo, quem os levou até lá, não sabem nada. É uma situação de caos total, porque eu já dei passividade para muitos assim, e mais ou menos eu tenho noção assim do sentimento deles, né? Do que eles transmitem para nós, esse estado de desorganização, que é uma coisa terrível. É isso mesmo. É isso aí. Bem, então, continuando, né? Já falando sobre infringir as leis divinas, né? E aqui é um presídio, né? Vamos considerar lá no presídio, né? Aqui da Terra. Lá tem aqueles presos que estão em isolamento, né? Não pode nem sair, mas tem aqueles presos que através conseguem trabalhar fora, né? Daquela associação de proteção e assistência aos condenados, por exemplo, o pessoal sai. Então, a gente não quer dizer que todos aqui no mesmo nível, né? Há aqueles que já estão se habilitando, já estão se modificando, né? Para ter não serem isolados, não serem prisioneiros tal qual esse, no presídio, né? Então, nós também aqui nós estamos em recuperação, né? Quando a gente procura se conhecer, ver aonde nós estamos equivocamos no passado e começamos esse trabalho de melhorar, né? Então, há essa distinção. Então, não é criminosos, mas há vários níveis disso aí, né? Ô, Calazans, e não esquecendo de um detalhe, que todos nós, principalmente aqueles que já têm mais de uma semana de conhecimentos cristãos, são formadores de opinião. E quando eu falo formador de opinião, nós estamos formando opinião dos encarnados e os desencarnados. Nunca é demais lembrar disso, porque, assim, a gente fala muito de obsessor no meio espírita, mas o que são obsessores? São espíritos convidados por nós a conviver conosco, a banquetear conosco. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu chego lá no centro e eu prego lá que ninguém deve comer carne. Por quê? Porque nós estamos consumindo aquilo que vem de nossos irmãos menores em evolução. Então, me compete auxiliar o inferior para que ele cresça e chegue até a mim. É isso que os espíritos superiores fazem. Então, vamos que eu pego e incentivo as pessoas a consumir carne. Imagina, por exemplo, eu incentivando as pessoas a consumir álcool. Às vezes é muito comum nós dizermos assim, não, o álcool socialmente não traz perigo nenhum. Mas será que eu estou preparado para viver socialmente aquilo que pode se tornar um vício em minha vida? Essa é a questão, né? Então, é por isso que nós temos que refletir. É uma das coisas que o Espiritismo ensina para a gente o seguinte: observe se aquilo que você está fazendo, comendo, falando, se vai somar em sua vida. Se somar em sua vida, segue adiante. Mas se não somar, despreza. E nesse texto, ele fala, né, espíritos culpados, através das ondas mentais com que essencialmente se afinam, se comunicam reciprocamente, né? Então, é o cuidado que a gente tem, né? Que às vezes a gente pode estar estar numa condição social, né? Ter uma inteligência desenvolvida, né? Ter saúde, mas tem que ter cuidado com essas ondas mentais que nós estamos afinizando, né?
Porque vai haver essa troca, né? Então, às vezes, como você falou mesmo, o processo obsessivo acontece porque eu estou abrindo porta, eu estou, né, entrando numa vibração que é captada pelo outro, e aí há essa comunicação, né? Então, por exemplo, o cuidado que devemos ter, por exemplo, ao frequentarmos determinados ambientes, né? Às vezes, lá, aqueles ambientes, eu vou me alimentar, né? Se eu estiver desequilibrado, ou me sintonizar com as pessoas que ali se encontram, né? E muitas vezes nós agimos de acordo com a massa, né? Por vigilância nossa, né? E aí a gente lembra daquela citação de Paulo, quando ele coloca, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica, é isso. Será que eu tenho condições de frequentar determinados ambientes? Então, né? Por exemplo, vamos falar em campo de futebol, eu já nem vou mais, né? Mas campo de futebol, ali, naquele momento, está todo mundo torcendo para um determinado time, ou para um atleta, ou mesmo com um evento esportivo, não só futebol, né? Mas, de vez em quando, ali, a gente entra naquelas energias ali, daqui a pouco está alguém incitando a violência, está alguém ofendendo, e eu também estou, né, nessa mesma vibração, na mesma sintonia, né? Calazans, Mas- o Mauro levantou a mão porque quer Tá. tirar uma dúvida. Eu vou só encerrar aqui. Mas, por exemplo, quando eu estou, por exemplo, numa atividade religiosa, olha o tipo de vibração, né? Numa atividade caritativa, olha o tipo de vibração que é gerado ali, né? Uma orquestra sinfônica, por exemplo, está todos ali sintonizados para tocar aquela peça que está sendo ali, está tudo no mesmo patamar, né? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter com os locais que nós estamos escolhendo, né? É esse cuidado que muitas vezes a gente não tem, porque a gente não está ainda tendo o controle dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, de não entrar nessas vibrações, nessa sintonia. Pode falar, Mauro. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu vejo o seguinte, Calazans, muito bem apontado o que você está colocando, mas hoje eu tenho a acrescentar e realmente uma preocupação, porque muitas vezes a gente vigia o local, igual o Vicente está falando. E se eu estiver num bar, né? E se você não estiver num bar, estiver ali no aconchego do seu lar, tudo fechadinho, um fone de ouvido, assim, para você nem ouvir o ambiente, e a mensagem que está vindo? Que tipo de mensagem? Né? Anteriormente, a gente discutimos aí um pouco, né? O Vicente falou sobre a questão do exemplo. Ok, mas hoje nós temos uma outra coisa a pensar, que é os meios de comunicação através da internet, que são muito bem usados, igual aqui a gente está usando para fazer um estudo, a gente usa para preparar uma palestra, a gente usa... Então, o que acontece? As coisas não são boas nem ruins, depende de quem usa. Então aí me cresce uma preocupação, porque, às vezes, a pessoa que está passando algo, igual o Vicente começou a falar sobre a questão dos seguidores, ela está criando ali uma imagem, uma intenção por detrás é outra totalmente diferente e extremamente perigosa. Então, eu acho que é o momento da gente, nos momentos que a gente lembra e fala, olha, cuidado com os locais, a gente chama atenção para os locais, que a gente chama a atenção para os grupos, né? Igual você citou muito bem, você está num local onde estão todos ali gritando, xingando, não sei o que mais, você vai fazer a mesma coisa. Então, você está vibrando na mesma sintonia. Nós estudamos nesse próprio livro, falando uma coisa chamada vibrar no mesmo diapasão, na mesma frequência e sintonia. E aí vem a questão, hoje, dos meios de comunicação, sobretudo a internet, é extremamente importante a gente chamar a atenção
para sermos muito seletivos, porque a legião de enganadores, e assim como a gente viu no livro anterior, o médium sendo induzido a escrever algo lá, num jornal que iria incriminar duas pessoas, induzido por um obsessor, e aí eu falo, né? Às vezes aquele que está aqui na frente, que está levando ali, entre aspas, algo, ele está sendo induzido por um obsessor que hoje, aquilo que nos foi mostrado, nada mais é do que, entre aspas, muitas vezes, um amigo que está no plano espiritual, que no fundo você está vibrando a mesma sintonia com ele. E aí ele vem passar e atinge um número muito grande de pessoas. Então, convém a gente, nos nossos exemplos, começar a ressaltar esse tipo de comunicação, para que sejamos bem seletivos, né? É só isso, obrigado. Como o André Luiz está falando sobre zonas purgatoriais, né? Então, o foco dele lá é no mundo espiritual, né? E lá as coisas acontecem de um modo mais silencioso, né? Mas lá há esses, como ele colocou aí, né? Quadros vivos de extremo horror. Por quê? Né? Se lá, quanto mais eu sinto medo ali também, né? Eu também eu estou exteriorizando para aquelas pessoas, aqueles espíritos que estão lá também. Então, olha aí, cada um emitido esses sentimentos de medo, né, de sofrimento, aquilo fica, né, agrava mais, né? Porque essa junção, né? Essa junção de sentimentos, né, de desequilíbrios, torna essa zona purgatorial complicada, né? E a gente vê, por exemplo, o caso, aqui pode citar o exemplo, o caso do André Luiz mesmo, né? Enquanto ele está naquela zona umbralina lá, né? Só quando ele mudou o padrão mental dele que ele possibilitou o quê? Né? Ser resgatado, né? Foi possível ser resgatado. E esse trabalho de isolar, de não entrar, de sair dessa sintonia, é muito complicado, né? Não é fácil, né? E leva tempo, né? Porque para quebrar esse ciclo, né, de influenciação, né? Porque no mesmo tempo nós estamos influenciando, somos influenciados. Então, para sair desse quadro, por isso tem, nessas zonas, tem espíritos que ficam por longo período lá. Fazano, nós podemos lembrar também o Gregório lá no Libertação. Uhum. A mãe dele já era um espírito que estava numa situação espiritual muito boa, né, a Matilde, e ela ficava um espírito em trabalho de zonas, né, de outras colônias, que ficava ali 24 horas por dia a observá-lo. Foram séculos e séculos até que ele acendesse essa luz que que o André Luiz fala. Quando ele acendeu a luz, ou seja, quando ele começou a se questionar, é que eles começam a fazer todo aquele trabalho de resgate. E olha que interessante, e para resgatá-lo, não foi esse trabalho igual aconteceu com o André Luiz, que eles chegaram lá e pegaram o André Luiz, Clarence, vai, pega e leva. Não, com ele, não. Com ele era o líder, né? Ele era líder, ele era juiz. Então, olha para você ver, para você tirar um juiz de uma zona infernal, olha que loucura que era o trabalho que foi, né? A ponto dos três que desceram, o Gúbio e a turma, materializar-se de tal maneira que ele orou para que ele materializasse. É a inversão dos valores. Assim como a gente, às vezes, ora para ascender, ele orou para descer. Porque ele sabia o que ele ia enfrentar, porque ele ia ficar visível a todos, né? Então, é muito sério isso. Mais um comentário? A gente tem que aproveitar bem, em especial, não com o objetivo de amedrontar ninguém, mas com o objetivo de conscientizar
E eu acho que o grupo fica muito em silêncio aqui. Eu acho que, principalmente, o fato da gente, às vezes, não saber alguma coisa, não quer dizer nada, ninguém é obrigado a saber, mas todos nós somos obrigados a buscar. Então, é importante que qualquer dúvida que as pessoas tiverem, se a gente souber responder, a gente vai, né? Mas não vamos perder essa oportunidade, não, porque grande parte dos espíritas ainda não sabe verdadeiramente o significado. Só tem essa ideia. Umbral é um lugar onde os criminosos ficam. Até porque, quando eu estou apegado ao meu lar após o desencarne, eu estou ali também por quê? Porque eu cometi crimes. É. Crimes de pouca monta, mas é crime. Você citou aí no início, aí, egoísmo é um crime. Apego, Orgulho é um crime, a vaidade é um crime, o apego excessivo é um crime, a propriedade sobre os outros é um crime. Então, muitas vezes, nós ficamos agarrados às condições humanas nossas, porque a gente acha que o umbral é lá. Não. O umbral é estado de consciência, não é local. As pessoas se aglomeram na crosta planetária por uma questão de afinização, né? Mas a gente precisa entender esse processo bem, até para nós nos prepararmos melhor. bem, Alguém levantou a mão. pode. Alessandra, quer perguntar? Posso fazer uma pergunta? É o seguinte, foi falado para a gente tomar cuidado com os lugares, né, que a gente frequenta, tudo. E quando, por exemplo, a gente está numa confraternização, às vezes de trabalho, às vezes até de família, e o clima está assim, o hábito é de pessoas que bebem muito, né, e às vezes algumas músicas pesadas, às vezes, eu parei de comer carne já tem um tempo, né, mas a minha família toda come, mas nem a questão da alimentação em si, a questão do álcool, do comportamento das pessoas. Aí como que a gente lida com isso? Energeticamente, né? Vibracionalmente. Você. Não, primeiro, sim. Se estão servindo bebida, bom, no caso, bebida, por exemplo, está servindo, você não vai beber. Né? Não vai usar. O controle vigiar ali é o pensamento, porque às vezes a gente entra nesse ambiente, alguém começa a falar mal, alguém está alcoolizado, começa, né, a fazer comentários. Né? Manter não tem como afastar fisicamente, mas a gente pode afastar emocionalmente, não entrar naquelas vibrações, mudar o assunto. A gente tem como mudar um assunto quando a pessoa está conversando algo inapropriado. Né? Ou, se não deve afastar, não alimentar, né, esses comportamentos que estão ali desequilibrados. Realmente. E tem situação que não tem como, né? No ambiente familiar, por exemplo. Mas o controle mais é da nossa mente, né? Mais de ficar observando, analisando e evitando, ter o cuidado com o nosso falar, né? O cuidado, até mentalmente mesmo, né? Porque a gente começa a ficar irritado, né? Cuidar de si também. Porque a gente tem que entender que nós não temos controle sobre o outro. Nós só temos controle sobre nós mesmos. E olhe lá. Né? E já é muito difícil, né? A gente não vai isolar, né, Calazzo? Nós não podemos nos isolar e deixar, às vezes, de participar de eventos e tudo mais. Agora, nós temos o dever, pelo conhecimento adquirido, nós temos o dever de vigiar mais. Eu tenho por costume o seguinte, a minha família bebe muito, e às vezes eu tenho um irmão que quando ele bebe muito, ele tira até a roupa. Então, o que acontece? Normalmente, eu e Estela participamos e nós ficamos até o momento onde está todo mundo vestido. É mais ou menos assim, tá? E aí a gente vai embora, até para a gente não ficar também, até porque se nós soubermos, conforme disse Jesus, vigiar e orar,
Só que a gente tem que entender o que é oração, né? Às vezes eu posso orar sem emitir sequer uma palavra. Eu posso orar simplesmente usando imagens como meu pensamento. É isso que a gente precisa entender. Então, às vezes, eu estou num ambiente onde as pessoas, às vezes, passam dos seus limites e mentalmente eu posso auxiliá-las. Sim, claro que eu posso. Né? Por quê? Eu posso envolver uma pessoa energeticamente para ela ter maior controle ali. Às vezes, eu posso até evitar que ela possa provocar ali para si mesma, às vezes, até um infarto. Então, é mais ou menos assim. Sim, obrigada. Eu já passei por uma situação, posso falar? Claro. Eu já passei por situações assim também, sabe, com família, principalmente quando eu comecei na doutrina, era um problema sério, porque aí você vai para... A minha até que não era tanto, mas do meu ex-marido era demais. Então, assim, eu era taxada de a fresquinha, que eu era toda fresca, que eu era cheia de, sabe, a chatinha, a não sei o quê. Não, mas tudo quanto é coisa eu era taxada, porque eu não comia carne e não bebia. E o pessoal bebe assim, né, Então, aí já chegou assim de situações assim, e você, às vezes eu não ia, sabe? Às vezes tinha situações que eu não ia, mas aí ficava chato, aí na outra eu ia, então eu ficava tentando assim, evitava o máximo que eu podia, né? Aí um dia eu até cheguei a comentar para você ver. Só que lá, é igual você está falando, eu ficava em vibração, fazia muita prece, ficava, né? Eu tentava mudar a minha vibração, para não entrar naquela sintonia. Aí um dia eu cheguei a comentar com o Ezequiel, sabe, sobre essa situação, que eu falei, tá muito difícil, né, conviver com isso, ficar no meio disso. Ele virou para mim e falou assim, Valéria, poderia ser muito pior, não é porque nós não deixamos. Então, você está protegido. Então, assim, isso que eu queria trazer isso, que quando a gente entra nessa situação de vigiar, de tentar não entrar na sintonia, a espiritualidade ajuda, eles nos amparam também. Né? Se você está fazendo prece, está pedindo amparo, está pedindo ajuda, a ajuda vem. Com certeza vem. Sim. Angelita também levantou. Eu vou falar. Bom, é só pensando aqui, porque eu, por exemplo, trabalho numa vara criminal. Então, é um ambiente extremamente tenso. Né? Então, meu cachorro está relativa, mas vamos lá. Então, é um ambiente muito conturbado, de muitos conflitos. E aí, de repente, as pessoas começam a falar mal uma das outras, né? Às vezes a criticar, tipo assim, alguma situação ali de um próprio processo, ou a falar mal, o ambiente parece que puxa, né, para esse tipo de coisa. E às vezes, assim, aí quando começa a falar mal dos outros, aí eu já começo a ficar incomodada, né? E aí eu tenho que ficar muito atenta por causa da minha mediunidade, que é altamente sensível, e se eu não ficar vigilante, daí a pouco, entendeu? Eu já começo a sentir incômodos. E é um negócio complicado, porque às vezes eu mesma começo a fazer um plano mental, porque eu começo a criticar o comportamento de quem está criticando o outro, ou seja, aí é que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente comete coisas, tipo assim, a gente acaba caindo na mesma situação que eles, ou até pior, porque eles estão criticando o outro e eu estou criticando eles por criticarem os outros. Então, é aquele negócio, a gente tem que estar realmente muito vigilante, porque... E aí tem que começar a orar mesmo, pedir a Deus para também não deixar que eu faça a mesma coisa, né? Porque... Ô, Angelita, eu sabia que eu te conhecia. Eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Eu só não sabia. Olha que interessante. Então, eu vou contar uma história aqui. Desculpa aí, viu, Calato, antes de eu entrar. Não. Olha que interessante. Eu trabalhei no judiciário 40 e poucos anos. E você trabalhava na vara criminal e eu trabalhava na área civil. E olha que interessante. Eu estava extraindo um documento lá na minha secretaria e, de repente, chegou um espírito do meu lado, assim, ó,
e virou para mim e falou assim: pelo amor de Deus, ajuda minha mulher, que meus filhos estão passando fome. Uma mulher lá no balcão com 2 crianças. Meu Deus. E eu olhando e falei assim: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então, olha que interessante dentro do serviço. Eu estou contando essa história. Agora, você imagina, por exemplo, se eu conhecesse aquele morto vivo e eu estivesse falando mal daquele morto. Nossa. Então, diz o André Luiz que quando você lembra um desencarnado que ainda está em zonas purgatoriais humanizadas junto aos encarnados e que você chama por ele, ele aparece. Então, eu tinha um costume lá no judiciário, aqueles processos que aconteciam, por exemplo, de um acidente, onde às vezes tinha aquele monte de fotos, né? Onde a pessoa, às vezes, desencarnou numa situação muito complicada. Às vezes eu via meus companheiros, às vezes, observando ali, fazendo alguma crítica, eu olhava e falava assim, mas eu não vou aí de jeito nenhum, porque eu sabia que, se aquele espírito tivesse o fato de você ler o nome, lembrar, você atrai o seu convívio. Então, a responsabilidade nossa é muito grande. É gigante. Obrigada. Não? É complicado. Prazer, colega. Prazer. Vai lá, É Pode isso, continuar? gente. Pode. No próximo item, né? Claro está que, embora comandados por inteligências pervertidas e bestializadas nas trevas da ignorância, esses antros jazem circunscritos no espaço, fiscalizados por espíritos sábios e benfazejos, né? Dispõem de meios precisos para observar a transformação individual das consciências em processo de purificação ou regeneração, a fim de conduzi-las a providências compatíveis com a melhoria já alcançada, né? Então, apesar de ali, né, tem a presença desses espíritos ali que estão verificando. Agora, estão vendo aqueles que realmente está tendo uma transformação íntima, né, individual mesmo das suas consciências. Porque não adianta, porque às vezes eles podem observar a presença de um espírito, me ajuda aqui, eu quero sair daqui, mas está só da boca para fora e quer parar de sentir a dor, mas a vontade de se transformar e de mudar não está presente, né, no íntimo dele. Então, ele só quer me tirar dessa dor, mas vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, os espíritos têm a capacidade de saber realmente, né, aqueles que estão nesse processo de transformação individual mesmo das suas consciências, né? E aí eu trouxe aqui, com relação à ascendência moral, né, então, que está fiscalizado por espíritos sábios e benfazejos, né, a pergunta 274 do Livro dos Espíritos, né, quando Kardec pergunta: as diferentes ordens de espíritos estabelecem entre eles uma hierarquia de poderes e há entre eles subordinação e autoridade? Sim, né? Responde os espíritos, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros autoridade relativa à sua superioridade e a exercem por meio de uma ascendência moral irresistível. Então, esses espíritos superiores que estão ali presentes, né, eles têm essa ascendência natural, né, e sempre benéfica. Mas, uma outra coisa, eles respeitam o livre-arbítrio daqueles espíritos. Se eles querem continuar assim, não despertar, eles não vão impor, né? Então, é essa diferença quando, nessas regiões de trevas, tem a atuação daqueles espíritos voltados para o mal. Eles vão de outra maneira, né? Porque então já não ocorre nessas relações, né, entre espíritos inferiores, que ele usa o quê? Vamos ver o caso do Gregório no livro Libertação. Ele está usando da inteligência dele, do poder dele, da força dele, né, para subjugarem os outros espíritos, encarnados ou não, né? Então, é o cuidado que tem que ter.
E André Luiz esclarece nesse item, há um questionamento que poderíamos fazer, por que Deus permite, né, que esses espíritos, numa condição tão perturbada, ou tão perturbadora, né, sejam que as inteligências pervertidas e bestializadas nas trevas da ignorância sejam os controladores, os tiranos daquele ambiente, né? Eles têm autoridade e permissão, né, para infligirem esses sofrimentos naquele local. Então, primeiramente, os espíritos que estão ali sob o comando, né, são espíritos que tiveram, vamos dizer assim, por merecimento, ou seja, eles estão ali simplesmente padecendo daquilo que fizeram a outros. Então, não é um livro de libertação. Vamos voltar. Está o Gregório lá. Essa atuação dele lá, é um espírito voltado para as trevas da ignorância. Aqueles espíritos que ele está subjugando ali, eles não estão sofrendo injustiça, não. Eles estão colhendo aquilo que eles plantaram, né? Porque, às vezes, a pessoa foi um tirano numa outra existência, né? Ou junto ao seu grupo social, à sua família, ao seu ambiente de trabalho, né? E aí eles vão experimentar o quê? O outro lado. Então, eles agora estão lá sofrendo o quê? A tirania, né, daqueles espíritos voltados para o mal. Então, estão experienciando essa condição de subjugação, né, a esse ditador. Porque eles fizeram isso quando encarnado aqui, né, dentro do ambiente que viviam. Então, portanto, todos os espíritos que estão passando por esses constrangimentos nessa região purgatorial, né, estão simplesmente colhendo o que plantaram. E é uma maneira de chegar e eles refletirem, né, e sentirem e observarem, por que antes eu fazia isso? Então, isso não é bom. Então, para tentar ver se muda, né, mudar a maneira de agir, a maneira de pensar. Ô, Calazans, você me desculpa, mas eu não vou deixar passar. Hoje eu estou... Não, é o estudo. Nesse mesmo livro, o André Luiz, ele questiona o Gúbio se não seria uma falta de caridade Deus permitir aqueles fatos ali. Mas aí ele tem uma resposta que o Gúbio dá para o André Luiz, que ele diz assim: imagina esses espíritos lá na Terra envolvendo os humanos. Eles sequer iriam permitir o progresso espiritual na Terra, porque são mentes tão intelectivas que eles conseguiriam envolver de tal maneira, aí sim eu diria que nós teríamos uma situação de obsessão violentíssima. Essa foi a resposta que ele deu para ele lá, né? Então, o troço é muito sério e a gente precisa realmente... Se não fosse, Jesus não tinha mandado vigiar, né? Então, Se não fosse, a gente não precisaria de reencarnar tantas vezes. Não precisaria, não. a gente não quer aprender por amor, vai pela dor, né, Vicente? Oh, com certeza. É escolha. Se não quer aprender, ouvindo os bons conselhos, os bons exemplos, pegando os ensinamentos de Jesus, vem a dor, né? A dor é a que traz a pessoa a repensar, né? Ô, Calazans, você, baseado no que eu falei aqui na semana passada, sobre o contrabando de carne para o mundo espiritual, durante a semana, o que você pensou sobre o assunto? Pensando. Eu vou te contar. A semana, para falar a verdade, eu não tive tempo muito, não. Preparando palestra, preparando as coisas. Mas eu só estou escutando dos espíritas a palavra plasmar. Ô, gente, eu estou ficando bobo, porque é só plasmar. Não, plasmou. Ele pensou e plasmou a carne. Bom, se essa turma vier aqui para a Terra para plasmar aqui, vender as coisas plasmadas, não vai ter um problema de desemprego grande aqui na Terra, porque vai plasmar, né? Então, gente, nós temos que pensar, nós temos que refletir, sabe por quê?
Eu já estou com 60 anos, né? E eu penso o seguinte, por tudo que a gente tem estudado, pode parecer até uma chatice por nossa parte, mas nós não podemos deixar que os nossos companheiros que nos acompanham por tanto tempo, deixar eles na escuridão da ignorância. Nós temos que saber, sim. Conforme diz o Ezequiel, ao desencarnar, nós temos que saber para onde vamos. Essa é a palavra que ele usou. Para onde vamos, a gente pode já prever pelos pensamentos, pelos sentimentos, pela conduta nossa aqui. Outro meu culto do lar aqui, caiu a parábola da figueira, né? E que Jesus amaldiçoa a figueira e ela seca. E aquilo, assim, para mim, eu levei um susto na hora, né? Aí depois que eu fui ler os comentários, que a figueira que não dá bons frutos, que ela seca, né? E que nós, como frutos da figueira, e se referiram principalmente à mediunidade, que nós temos por obrigação encaminhar todos aqueles, encaminhar com a nossa palavra, com nossas ações, né? Encaminhar todos aqueles que nos cercam, né? Que nos compete orientar e mostrar o caminho. Ô, Eu acho. Patrícia, você já imaginou, por exemplo, nós que somos médios ostensivos, você já imaginou no nosso dia a dia alguns espíritos que são levados ao centro e quando eles melhoram, eles nos acompanham no dia a dia? Porque todo mundo tem uma ideia seguinte: o espírito foi lá para a reunião, ele foi doutrinado e dali ele vai para um outro lugar. Não, às vezes ele precisa de ficar comigo. E às vezes ele vai ter que conviver comigo um período, porque até para ele saber que eu melhorei, eu era inimigo dele ou vice-versa, e ele precisa de continuar me acompanhando no dia a dia para, através dos meus exemplos, ele melhorar mais ainda. Será que a gente pensa nisso? Será que a grande maioria dos médicos pensa nisso? Está lá no livro Voltei, do Frederico Figner. Né? Pensar claramente assim, eu nunca pensei, não, mas que eu já senti a presença de alguns junto a mim, eu já senti. Não tenha dúvida disso. Acompanhe mesmo. Vão estar conosco no dia a dia. Né? E nossas atitudes, nossas ações, é por isso que a gente tem o costume de dizer que todas as nossas ações são sempre bem testemunhadas. Sim. Ou seja, quando não, antes da reunião acontecer, já estamos acompanhando, né? Não, perfeitamente. Antes da reunião. Sim. Aí vai lá o esclarecedor, o dialogador, falar algo, mas não foi isso que você fez hoje, não, né? Entendeu? Calazans, já são 19 horas. Você tem mais para passar de conteúdo? Você quer continuar no próximo domingo? Aliás, próximo domingo é o Congremov, né? Até a pessoa está me pedindo para falar do Congremov, quem não conseguiu fazer a inscrição para fazer. Nós vamos ter a reunião da semana que vem, Vicente? Como é que vai ser? Porque vai ser o Congremov, vai durar o dia todo, né? Eu vou no Congremov. Bom, eu não sei, aí é o grupo que decide, né? Se todo mundo for no Congremov, então eu acho que seria bom a gente suspender a reunião e deixar para outra semana. Mas é o dia todo? É o dia todo? Parece que é. No caso, então, o Calazans tem mais conteúdo para passar, não tem, Calazans? Tem. Ah, bom. Pois é, então. Estamos indo na metade ainda. Que bom. Mas aqui, então vamos fazer o seguinte, a gente conversa isso no grupo lá da reunião e decide se vai participar ou não, quem que vai e por aí vai. Mas, de qualquer forma, você continua. Você seleciona no domingo, se não for no próximo, no outro. Então, pode ser? Ok. Então, tá bom. Obrigado, viu, Calazans?
Eu vou pedir a Valéria para fazer a oração final para a gente. Você está aí, Valéria? Estou sim. Faz a oração para a gente, por favor. Obrigada. Então vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade. Apesar de que hoje eu cheguei um pouco atrasada, peço desculpa a vocês. Mas consegui pegar um pouquinho do estudo e já é bom demais. Então a gente só tem que agradecer por todas as oportunidades que nós recebemos, por tudo que estamos aprendendo, né? E que possamos continuar nesse caminho, tentando ajudar também não só a nós, como aos irmãos que nos acompanham, né? Para que possamos caminhar juntos na mesma direção, tentando chegar até o Cristo. Eu acho que é o que nós todos desejamos. Então, mais uma vez, obrigada, Jesus, obrigada, amigos espirituais, por tudo que nos proporciona, por tudo que recebemos. E que tenhamos uma semana abençoada, com mais vigilância, com mais amor, com mais paciência, com mais sabedoria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino de amor, de paz, de sabedoria e de justiça. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje e sempre, Pai. Perdoe as nossas ofensas e nos ensine a perdoar, amando os nossos ofensores. Não deixeis que caiamos em nossas próprias tentações e livra-nos, Senhor, de todos os males, pois só vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Ô, Aline, Boa Gente, semana para todos. queria só avisar que é o seguinte, se puderem fazer uma oração em intenção do sogro da André, que desencarnou, acho que desencarnou hoje, se não me engano. Ela pediu que se pudessem fazer orações por eles lá. Sogro de quem? Da Andréia, ela nem participou da reunião do Instituto de Homeopatia, que é uma reunião antes dessa, por causa disso. Ela pediu. E também para reforçar a questão do Congremob, quem não fez inscrição, vai fazer também. Tá bom? ô Aline, Oi, pois não, senhora. você pode postar, é porque eu não participo desse grupo seus. Você pode postar, aliás, passar um WhatsApp para mim, se vai ter ou não o estudo, por favor? No próximo domingo? No próximo domingo? Tá, pode deixar que eu te aviso. Tá, Bom? agradeço. Então, gente, Boa muito noite, obrigada.